Bom, vamos levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Que Jesus possa envolver todos os encarnados e desencarnados que buscam nesse momento entender os verdadeiros motivos de tanto sofrimento, de tantas dores, porque através do estudo, a compreensão dos ensinos de Jesus vai fazer com que cada um de nós liberta-se das amarras, das dores que todos nós sentimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer o capítulo 12, né? Que é Amai os vossos inimigos. E nós vamos falar sobre a vingança, que é a instrução dos espíritos, que é o item 9. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constituía indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoar aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, qual pera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença desse último lhe inflame a paixão. A cólera, o ódio, porém, a mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado, para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando do contínuo preparar odiosa armadilha, e sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca então na honra e nas afeição, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar como semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhe entendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Há o covarde que se vinga,
assim é 100 vezes mais culpado do que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem a caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Como todos os ensinos de Jesus, quando nós vamos olhar no seu evangelho, a parte moral nos toca muito, né? Mas muito. E aí nós vamos fazer uma análise dessa parte, porque ele fala da vingança de uma situação que a gente praticamente eu não vejo, e como também o outro não vejo o sentimento que está dentro de mim, tá? Dentro dessa condição. Mas quando a gente fala vingança, é um desejo muito pesado, que aniquila todas as ações, todas as virtudes daquele que busca os ensinos espíritas. É nessa condição que, quando a gente vai analisar a pergunta de Kardec com relação à condição de como eu poderia, né, ver o bom espírita, pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. É nessa condição que também, quando nós vamos estudar a doutrina dos espíritos, nós vamos perceber que nós somos cercados por uma nuvem de testemunho. Mais um ponto. Então, se eu me escondo do outro, se eu uso de desejos escusos, e olha que ele fala do duelo, tá? Ele fala do duelo nessa parte também, que era a questão de honra, que era como uma prática que tinha no passado, que era um tirar a desforra do outro, convidando para o duelo, e ali causava, né, um tirar a vida do outro. Mas também quando a gente olha dos costumes das barbaridades, de tudo que se coloca no Evangelho, será que nós hoje não temos esse sentimento? Mas como averiguar isso? E se Kardec coloca uma condição de como que eu vou perceber a característica de um bom espírita? Pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. Então, tudo que está sendo colocado no Evangelho e que eu estou lendo para mim mesmo. Que é uma condição que muitas vezes a gente não consegue se ver. Tá? E é uma postura que os companheiros espirituais que estão do outro lado nos olham e vê de uma forma que a condição que está falando, nós vamos ao extremo. Mas não é isso que o Evangelho está falando conosco. Ele está falando que os desejos escusos, a qual eu escondo do outro, me traz consequências amargas, dolorosas, com relação a essa postura e conduta moral. Então, o Evangelho nos chama a atenção aos espíritas, que, hipótese nenhuma, ele pode ousar a ter esse desejo, né, de vingar-se ao outro. É complicado. Mas como fazer uma leitura dessa, que nos traz informações claras, concisas, acerca do que eu sou por dentro? Porque os companheiros do outro lado também
nos vejam de outra forma, mas o companheiro que se liga, que está na existência, não consegue ver. Tá? Então, quando vem a palavra vingar, vingança, a condição forte da palavra está ligado à nossa postura frente a diversas situações de vivência, aonde numa condição eu vou ver se eu sinto ou não esse desejo. E aí o espírito precisa ser burilado. Então seria numa condição que os espíritos nos olham da seguinte forma. Um dia um espírito falou para mim assim, quem bate esquece, quem apanha não esquece. E aquilo eu fiquei marcado com o que ele falou. Eu sabia na condição que ele estava, eu também estudo também a condição de como o espírito age sobre nós. Se ele age nessa condição, eu tenho essa sombra dentro de mim. Mas na posição que está falando o Evangelho, ele está falando numa condição, numa palavra forte, aonde muitas vezes, não, eu não tenho esse sentimento. Por isso que todas as vezes a gente vê palestrante, a gente vê como eu estou falando, lendo, interpretando, eu estou falando com quem? Comigo mesmo. É uma situação de averiguação, aonde se eu estou seguindo a rota determinada pela espiritualidade, para que eu conduza a minha existência aonde esse desejo eu tenho que tirar. Mas como que eu vou tirar isso? Fazer as observações necessárias. O que Jesus falou? Orai e vigiai para não cair em tentação. Então, o que o Evangelho está fazendo comigo e com todos nós que estamos estudando e fazendo essas observações? Analisando a nossa postura e conduta frente à diversidade ou às vicissitudes da vida que está sendo colocada no Evangelho. Tá? E o encarnado está sugestionável, está condicionado a situações aonde ele terá que provar, tá? Se ele vai tomar a decisão de sentir ou não esses desejos de vingar. Então, quando o texto do Evangelho traz à tona essas observações, já está colocando que eu, da alma, espírito imortal, ainda estou numa condição que eu preciso fazer as observações necessárias, que eu preciso ler para que eu pode essas arestas que tenho dentro de mim e que são sombras que precisam ser trabalhadas. E é por isso que o Espírito encarnado, Jesus, na sua condição de Espírito iluminado, não impôs nada a nós. Nos explicou por parábolas, condicionadas às atitudes comportamentais, e esperou 2000 anos que viesse a explicação dos espíritos, os porquês, a situação que estava inserido cada um de nós, que estava condicionado à lei de causa e efeito. Todo efeito há uma causa. O homem, todos nós vamos plantar. Todos nós somos livres para plantarmos, mas a colheita é obrigatória. Então, quando eu faço essa verificação, e eu olho quando eu tenho esses desejos,
e essa sombra não é trabalhada dentro de mim, com leitura reflexiva, condicionada à minha postura. Se duvidar, quando a gente vai fazer a leitura, a gente pensa que está lendo para os outros, né? O primeiro sou eu. Tá? Foi por isso que, numa condição de espírito iluminado, Jesus nunca falava na primeira pessoa, falava na terceira. E se duvidar, né? Muitos de nós ainda falamos na primeira pessoa. E se duvidar ainda, vou falar novamente, se duvidar, nossa, o Dalmo lê, fala, mas ele não sente esses desejos. E aí nós vamos ver que o evangelho é um freio, que a mediunidade colocada, explicada na codificação, é um freio para o que o espírito, condicionado a um processo de desenvolvimento da sua mente, da sua inteligência, da sua intelectualidade, através da compreensão, se auto-iluminaria de duas situações, o saber e a outra sendo, tá? Provado através das provas, das vicissitudes. Tá? Então, existe situação que a gente fala assim, até tem um jargão. Eu acho interessante ele. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Esse jargão que existe há muito tempo. E, na verdade, nós pedimos, rezamos, orando, mas as provas estão ali. A oração nos dá força para que nós possamos contornar as provas, para que nós, no momento que vir os desejos, eu tiro esses desejos da minha mente. Eu conforto com o entendimento, a luz dos ensinos da moral cristã, para que eu não entre nesse campo vibratório. E agora a outra parte. Quando nós nos ligamos, culpamos os espíritos das sombras que se aproximam de nós, e aí muitas vezes culpamos eles. Quem que é o culpado? Somos nós mesmos. Porque se há encarnado, há espíritos da retaguarda que vieram em outras existências e agiram de forma equivocada, praticando esses desejos de vingança. Sou eu que estou falando isso, mas a leitura? E a leitura fala: vestígios de hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Todos nós estávamos lá. Seria muita, mas muita ignorância da minha parte não ver que esses desejos sombrios, essas condições sombrias, fizeram parte de mim em outras existências. E as encarnações sucessivas oportuniza o espírito a retornar à carne, vivenciar situações, e nesse processo que veio há milênios, que veio numa sequência de atos, né? Vamos falar assim, de atos selvagens, com desejos sombrios, eu praticasse a vingança. Foram séculos, Jesus vem trabalhando cada um de nós. E olha que muitos espíritos, quando eu estou lendo, explicando os ensinos, que é as palavras que estão explícitas por trás do texto, nos traz uma reflexão e pergunta: quem sou eu?
um espírito em ascensão, condicionadas a uma condição de provas ou expiação, que através da lei de amor e a gratidão de Deus, parábola do filho pródigo, permitiu que eu retornasse à reencarnação, vivenciasse experiência e tirasse os desejos de vingança do meu sentimento, do meu coração, trazendo de outra existência aquele que foi como algoz, o meu filho, a minha esposa, num processo cíclico de mostrar para a humanidade que Jesus é o nosso modelo e guia. Foi nesse sentido que a doutrina codificada por Allan Kardec frisa com maestria o processo da reencarnação, o processo que está submetido aos espíritos que reencarnam num planeta de provas e expiação, subordinado a leis morais, atitudes comportamentais que o elevarão ou farão que ele estacione. Então, é nesse sentido que o aviso de Deus, que o aviso de Jesus veio numa hora propícia para que aquele que lesse fizesse as observações necessárias. Olha lá, porque essa encarnação ela é única, tá, gente? Ela é decisiva, essa agora. Por isso que a lição está falando, os espíritas não podem, hipótese nenhuma, porque agora ele sabe, ele entende, e é nessa condição que o Evangelho, essa leitura, ela vai fazendo pausas reflexivas, posicionando aquele que lê numa condição de observação, para que ele trabalhe o espírito imortal que precisa passar por um processo de condições que o elevarão a espíritos mais elevados, com mudanças comportamentais através da compreensão e do entendimento, para que ele se auto-ilumine. Olha a doutrina dos espíritos trazendo todas as informações. Tá? Então, nós viemos para a existência. E se duvidar, eu vou ler. E a leitura que eu vou falar, eu vou fazer assim para vocês, assim, e eu vou estar mentindo. Ah, essa vingança que está colocado ali, eu não tenho. Que cada um de nós reflita e se posicione do que está sendo falado o Evangelho. Quem sou eu para julgar? Essa leitura eu tenho que fazer comigo, como qualquer um que lê, porque os espíritos que estão nos assistindo agora nos olham e enxergam rastros ainda de imperfeições ou de sombra, mas também compreendem que nós estamos nos esforçando para que essa compreensão não fique só na leitura, mas que fique também na prática, na lida das situações que cada um de nós estamos sendo inseridos, seja na família, seja no trabalho, seja nas relações interpessoais, aonde somos convocados todos os dias a fazer a averiguação se esses desejos de vinganças ainda não sentimos. É essa a fala do Evangelho que ele traz para nós, para que nós possamos refletir.
É profundo, viu, gente? Cada leitura do Evangelho, ela é muito profunda. São leituras que traz para nós reflexão, para nós encarnados, e aí vem a pergunta: o que eu estou fazendo com relação a essa leitura? Eu sinto ou não? Eu tenho desejos ou não? Mas a vingança que está sendo colocado ali, eu não pratico. Mas todas as situações a qual nós vivemos, muitas vezes sentimos, duelamos com desejos escusos que o outro não vê e acabamos entrando nesse campo. Tem cada lição do Evangelho, gente, que quando a gente lê a profundidade, a gente vê o quanto ainda precisamos mudar. Mas essa reflexão é preciso tomar muito cuidado, porque somos espíritos, ainda que precisa, né? Como um lavrador que vai, né, ali para a terra, arar o solo para plantar, nós também estamos nesse processo. Se é um planeta de provas e expiação, lógico que aquela parte que quando eu falei o jargão, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é a mais pura verdade. Porque todos nós seremos sugestionados a situações para que nós pudéssemos averiguar ou colocássemos um freio em nós com relação se tem ou não essa postura. Por isso que o Evangelho é um freio. E se nós não tivéssemos ele, e olha que eu vejo, hein, gente, a gente que está aí na lida, na relação interpessoal, a gente vê cada... Hoje eu vi uma situação dessa que eu falei, meu Deus, olhei e pedi a Deus, né, que olhasse para aquela criatura, porque a própria lição do Evangelho já estava colocando a postura da nossa irmã. Então, é preciso que cada um de nós, né, no momento oportuno, fizesse essa leitura, essa análise, como eu estou frente às vicissitudes da vida. Tá? Então, vamos lá para o livro dos médiuns. No livro dos médiuns, deixa eu fechar essa parte. No livro dos médiuns, nós estamos na questão 198. E essa parte que nós começamos, se eu voltar aqui, nós falamos das outras partes dos livros, agora nós estamos nos bons médiuns, né? E agora nós estamos na 198, e aí a gente vai fazer a análise, né? Nós vimos com os tipos de médiuns, a gente viu, né, com todas as dificuldades que temos, e a gente consegue olhar, quando faz a leitura do livro dos médiuns, a gente vê como que a gente está dentro daquela condição, para a gente não se achar, tá? Na verdade. Aí, quando a gente vai fazer essa análise, né, estudando os bons médiuns, nós vamos ver que bom somente Deus. E para que eu me torne um bom médium, eu preciso estudar e entender o que é ser médium. Do mesmo jeito, não tem lá o instrumentista que está ali na orquestra, então ele vai aperfeiçoando, ele vai... Nós também. O estudo vai fazer com que eu mesmo vou fazer essa aferição, averiguar. Por isso que o Evangelho, quando eu estou lendo, ou qualquer um que está falando numa palestra, ele está falando com ele primeiro. Por isso que a gente tem que fazer essa análise. Como que eu estou? Se eu estou querendo ser um médium, todos nós somos médiums, e eu estou querendo trabalhar como médium, eu preciso saber o que é mediunidade, o que postura que eu tenho que ter para ser um bom médium, tá?
Então, são todas essas situações que eu preciso fazer essa aferição, essa averiguação, tá? Então, na 198, ela fala assim: todas essas variedades apresentam uma infinidade de graus de intensidade. Então, há vários tipos de médiuns, né, de intensidade. Muitas há que, bem dizer, apenas constitui matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero, tá? Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que se reconhece possuir os germes. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. E, em segundo lugar, perder, talvez, enfraquecer com certezas as de que seja dotado. Grande, quando existe o princípio, o germe de uma faculdade se manifesta sem por sinais inequívocos, limitando-se à sua especialidade. Pode o médio tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas, ocupando-se de todo. Nada de bom obterá. Notai de passagem que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição ou possuir faculdades excepcionais, capazes de o tornarem notados. Essas pretensões lhe tiram a qualidade mais preciosa, a de médios seguros. Olha quem está falando, Sócrates. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Eu tenho, acho que 35 anos, acho que já está indo, ou 36 anos de espiritismo. Conheci grandes médiuns, né? E também vi médiuns querendo, através de estudo, desenvolver alguns tipos de mediunidade, mas que não tinham. Mas também eu olhava, né, e ficava sempre observando, nunca falei nada. Observava. Mas eu via que a pessoa, dentro daquilo que ela estava buscando, ela tinha outra mediunidade, né? Mas ela não dava vazão àquilo que tem. Eu acho que seria também da mesma forma, quanto mais a gente tem, trabalha para conquistar uma coisa, compra um carro, compra uma casa, depois eu quero mais. A mediunidade também, mas eu não quero esse tipo de mediunidade. Então, quando a gente olha que o médium precisa estudar, há várias vertentes aí dentro. E tem uma condição que, quando o trabalhador está pronto e sabe, a espiritualidade investe. Mas também existem situações que nós nos esquecemos, já. Sabe qual que é que nós esquecemos? Que os espíritos nos sondam de tudo quanto é forma. Nos sondam de tudo quanto é forma. E a espiritualidade superior nos olham de todos os jeitos, nos olham de um a outro campo de visão que nos escapam a nossa percepção, os nossos desejos, e aí ele usa aqui, ó, aspiram por amor próprio ou ambição, palavras fortíssimas, conjugadas quando eu vou falar, mas eu não sinto isso. A gente fala desse jeito. E se duvidar de tudo que eu leio, eu li isso aqui, mas eu não entro, eu luto e falo. Eu esqueci. Sempre quando, de todas as frentes que eu tenho de estudo do Evangelho, sempre eu faço essa leitura. Eu estou ligando ela com as outras, porque Kardec, eu sempre falei isso para vocês, Kardec, ele liga, tá?
Ele era um espírito muito inteligente, iluminado, porque ele liga todas as palavras, todas as frases, em cima do Pentateuco. Tá? Em cima do Pentateuco. De uma maestria, num jogo de palavras que escapa ao meu entendimento. E os espíritos que assessoravam ele vinham numa intensidade, se aglutinando, aproveitando de toda a sua sensibilidade mediúnica para trazer a luz para a humanidade. Nós tivemos algum que fez isso? Tivemos, gente, o Chico. O Chico, quando se fala de virtude, ele tinha todas. E quando eu falo de mediunidade, eu estou ligando a várias características que eu preciso olhar se eu tenho ou não. Eu consigo me olhar? Eu estava falando uma parte que precisa. Quando nós estudamos, eu não finalizei, vou finalizar agora. Existe uma situação que quando nós estudamos os tipos de obsessão, o médium, ele é o mais suscetível a isso. Ah, mas eu não sou. Ah, o médium nunca vai cair, né? Pelo contrário, ele cai. Tá? Então, por isso que o livro dos médiuns vem trazer várias nuances, várias condições aonde eu preciso conjugar ela com o evangelho e tirar, cortar essas arestas para que eu possa entender. Então, Kardec, ele traz dentro de textos palavras para que aquele, né, que está lendo faça as observações necessárias e ligue a outras situações de entendimento para que ele se posicione frente à situação do exercício daquele que é, no caso, a mediunidade. Tá? Tem gente que quer a psicografia, quer escrever livros. E agora olha o que eu vou falar. Lá no Evangelho, tem uma parte que fala assim: não creiais em todos os espíritos, mas olhar se esses espíritos são de Deus. Tudo bem, eu quero a psicografia. Tem psicografia lindas, né? Tem comunicações também, mediunidades. Palavras lindas, frases bem articuladas, que toca o meu sentimento e o coração. Mas quando eu leio o Evangelho e trago isso para reflexão, é aí que está a questão. Tá? Muitas da situação, os espíritos superiores, as observações que ele faz, numa postura, ele sempre vai olhar e delegar para nós, espíritas que estão buscando o estudo dessa doutrina, nos alertando que foi nos dado tudo. Mas tudo o quê? Os ensinos, os esclarecimentos necessários à condução do postulado mediúnico. E aí que é que eu preciso analisar. E cai outra situação dos médiuns, tá? Por que eu vou estar estudando a mediunidade? Por que eu vou estar lendo o livro dos médiuns se eu não sou médium? Aí nós vamos lá na outra situação. A coisa é tão profunda, eu preciso ter ideia do que Kardec fala. Todos nós somos médiuns. Mas ele fala isso, eu fiquei assim. Eu li. Mas Kardec, o que você quer dizer com isso? Aí lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta interessante, mas que ninguém prestou atenção. Ou se prestou, muitas vezes quando olhou, buscou outros ensinamentos, de querendo saber, que também no Livro dos Médiuns traz sobre essas dos questionamentos, ou também se voltar lá atrás, ou entender por que condenaram a comunicabilidade com os espíritos. Porque queriam saber aonde o inimigo ia atacar, o que ia acontecer. Tem isso hoje, gente? Tem.
E é nessa condição que Kardec fez uma pergunta da seguinte forma: qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que imagineis. Somos nós que vos dirigimos. Eu cocei a cabeça e martelei em cima de uma das perguntas de maior inteligência feito com Kardec, por Kardec dirigindo a todos os espíritos que quisesse aprofundar os estudos. Mas também muitos que leem. Numa condição, Kardec vai lá e me coloca na primeira pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Complicou mais ainda. E dentro dessas complexões eu fui me apropriando do conhecimento que tudo aquilo que eu quero, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Porque essa inteligência suprema que age e aonde os espíritos estão agindo, o fluido cósmico universal, aonde todos nós estamos mergulhados nele, nada mais é que era Deus no comando de tudo. E não vai mais isso. Nós já lemos essa parte. O livro dos Espíritos nos falam que não é dado a tudo o homem saber. E também não, nem eu quero. Porque eu não teria capacidade iluminativa para lidar com tanta sabedoria, porque aqueles a qual me visse ia me ver numa condição de superioridade, do maior médium de todos os tempos, o melhor. E aí, gente, lembram de quando eu falei do Chico? O Chico veio na encarnação com toda a mediunidade. O que Emmanuel falou para ele? Disciplina, disciplina e disciplina. Porque os espíritos que estavam na retaguarda estavam de olho na capacidade do médium, porque ele veio para a existência, foi trabalhada, que ele sentia, via, com toda a capacidade de como os espíritos vê. Quer ver como eu sei, e vocês já viram falar isso? Existe situação que o Chico estava ali, ele olhava e perguntava: a senhora está encarnada ou desencarnada? Então, Chico tinha uma mediunidade que, do mesmo jeito que os espíritos viam e vê o meu pensamento, analisa a minha condição, o Chico veio dotado de todas essas particularidades, aonde ele precisava administrar, e a atitude comportamental dele relacionado com as virtudes, Emmanuel trouxe e falou disciplina, para que ele tivesse sucesso no seu mediunidade. E o Chico foi um exímio. E eu não sou nada. De tudo que eu estou falando, as mediunidades, ela vem de conformidade com a proposta de trabalho que nós assumimos no plano espiritual, que independente de grupos maiores ou menores, ou de potencialidade, nós teríamos que analisar a nossa postura frente. Eu não estou aqui para escolher. Nós estamos aqui para trabalhar. E onde foi falada uma frase bonita na palestra? O Cristo falou como? Eu não vim aqui para servir.
ser servido. Eu vim para servir. O que é, o que eu tenho que olhar no bom médio? Aquele que se serve. Não que através da sua prática, aos olhos, é lá que está a coisa, tá? Aqueles médios que vêm e são cercados por muitos, é lá que está o perigo. É lá que está o perigo. É lá que vai acender todas as mazelas do que eu tenho dentro de mim. É um cuidado, uma vigilância maior, com leituras e práticas ligadas a processos de condições comportamentais, morais, para que nós possamos ter uma mediunidade edificada dentro das leis morais cristãs. Tá? E aí ele finaliza, né, que essa parte, o amor próprio, a ambição, possuir faculdades, eles são capazes de tornarem notados. Viram o que eu falei? O que eu falei, ele usa essas práticas para ser notado. Notado. E se ele é notado, é porque ele sente esse amor próprio, essa ambição. Como nós estamos estudando, não existe médio forte, médio fraco. É numa condição, gente, que se a gente for analisar e fazer todas as observações de estudo dentro do livro dos médios e também do Evangelho, a gente vai perceber que precisamos trabalhar muito. Não é só no estudo, mas na prática. Tá? Na condição comportamental de atitudes frente àquele. E vocês querem ver como? Eu tive sede e você me matou a sede. Eu tive fome e você me matou a fome. Me deu a comida. Eu tive frio e você me agasalhou. E agora eu vou falar a parte mais bonita. Muitos dos espíritos que estão do outro lado, eles falam assim, gente, mas será que eu vou conseguir? Tão devedor, e muitos deles não querem reencarnar. Você pergunta para ele, não querem reencarnar? Não quero reencarnar. Não é que não quer. Ele sabe. E quando ele vem para a reencarnação, sabe aquela parte que a gente lê no Evangelho? Fala assim, ó, se numa encarnação eu sou rico, na outra encarnação eu venho pobre. Tá? E é nessa condição que a gente vê que a espiritualidade, a inteligência suprema trabalha de outra forma, condicionado, coordenado por espíritos superiores, ela tem um trato com os espíritos, que os espíritos também, na erraticidade, evoluem, e muitos deles, eles precisam do apoio daqueles que mergulham na encarnação e vai amparar. Então, o Chico, com a outra mediunidade dele, que ninguém conseguia suprir, o Chico preparava sopas. E aqueles espíritos que iam lá pegar a sopa, ou muitas vezes depois ele ia para a parte, o Chico trabalhava com cada um deles, na proposta que o Cristo falou. Eu tive fome, e o Chico, eu batia na porta dele, ele me dava o alimento material. Eu não tinha um tostão. O Chico ganhava o dinheiro, ele pegava, dava tudo que ele tinha. Ele ganhava um carro, ele dava o carro. Ele ganhou uma fazenda. Ele doou a fazenda. Ele psicografou mais de 300 livros, 400. Não ficou com nenhum tostão desses livros. O livro era dos espíritos. Como chama a doutrina que nós chamamos? Doutrina dos espíritos. A doutrina não é do Dalmo. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque da forma que eu coloco, e se eu me digo um bom médium,
que tenho entendimento, eu vou trazer todas essas imperfeições. E quem vai fazer isso? Todos aqueles a quem que eu quero que me note. O Chico era notado pelo carinho, pelo afago, pela a sua capacidade de distribuir o amor do Cristo em atitude e exemplo. E sabe o que os espíritos falavam? E toda vez ele era tentado, nós já tentamos de tudo com aquele lá, não tem jeito não, tá? Vamos largar ele. Desse jeito. Será que o Dom vai conseguir isso? Poderia até conseguir daqui 50 encarnação. E aí vocês vão perguntar agora. Nós estamos lendo o que é mediunidade? Mediunidade, gente, é você conhecer, você trabalhar, que seja não igual o Chico, mas lá dentro do seu trabalho, lá dentro do seu lar. E a hora que eu estou falando isso, me olhando, tá prestando bem atenção na minha fala, porque eu deixo a desejar de tudo aquilo que eu estou falando aqui. E os espíritos me olham, tá? Estão me olhando do que eu estou falando. E muitos deles chegam para mim, nossa, você falou bem, cara. Você falou muito bem. Mas nós estamos te olhando, tem muita coisa que você falou lá, você não faz. Eles falam desse jeito. Mas o Chico, ele lia, falava e fazia. Mas só foi o Chico, e vou falar o que ele falou lá, em cima da cama. Eu vim trazer um recado para vocês. E eu dei o recado para vocês. Falou desse jeito no vídeo, tão lindo. Agora é com vocês. Por que eu estou falando isso? Kardec falou, eu vim trazer as instruções do Cristo. Eu vim falar com os espíritas. E continuo falando há 200 e poucos anos o que o Cristo falou há 2000 anos. O que está fazendo da doutrina a qual eu codifiquei? Eu termino por aqui. E que cada um de nós façamos a análise de atitudes comportamentais frente não só ao Evangelho, porque mediunidade não é só a mediunidade de receber a comunicação com os espíritos, mas é a intensidade do amor que desprende de atitude frente a várias situações aonde nós somos submetidos à mediunidade, condicionado aos 5 sentidos. Você foi parado hoje para atender alguém. O que fizeste naquele momento? Mediunidade. Você foi intuído para não fazer isso. Mas o que você fez? Você comeu aquela comida e falou, mas que comida ruim. Mas eu fui num tal lugar, o barulho estava grande. Ô lugar ruim, que barulho feio. A sua mediunidade de audição foi condicionado a reclamar. Comece a olhar o livro dos médiuns e ver que todos nós somos médiuns e que os 5 sentidos foram sendo trabalhados por nós, aonde nós temos que agradecer. Gratidão a Deus e a Jesus, que nos oportuniza a leitura e o entendimento dos livros, para que nós possamos analisar a nossa postura frente à diversidade de situações que vivenciamos todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, que está conosco nesse momento. Que Jesus possa envolver cada um dos nossos lares, envolver todos aqueles que estão na Venezuela, aonde aquele
aquela catástrofe, aquele desencarne coletivo, sabemos que tem uma razão e que todos nós que estamos nesse planeta estamos condicionados a situações, mas Deus está no comando, Jesus está no comando, colocando, usando as mediunidades da caridade a todos aqueles que por orações, por vibrações de amor, intuem muitos espíritos encarnados a prestarem socorros para aqueles necessitados de amparo. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por tudo que nos dá.